Você sabia. Toda vez que passava pela janela da cozinha, sentia os olhos dele. Era o vizinho casado. Casado e bonito demais. No início, você achou que era imaginação. Depois, teve certeza. Ele te observava como se quisesse te devorar com os olhos. E naquela noite quente de sexta-feira, você passou em frente à janela de novo. Só de lingerie. Não era por acaso. Meia hora depois, ele bateu na sua porta. E você, mesmo sem dizer uma palavra, deixou ele entrar. Você não estava procurando confusão. Se mudou para aquele prédio há 3 meses, querendo paz, anonimato e talvez um pouco de silêncio no coração. Mas tudo mudou no dia em que o viu pela primeira vez. Ele morava no andar de cima, apartamento 401, casado, aliança brilhando no dedo e um corpo que parecia ter saído de um filme. Alto, braços fortes, barba bem feita. Aquele olhar, um olhar que dizia tudo sem dizer nada. A primeira troca de olhares foi no elevador. Você, com sacolas de mercado. Ele, de camiseta colada ao peito e cheiro de homem que acabou de sair do banho. Te deu bom dia e te olhou por inteiro. Você sentiu um arrepio na espinha, um calor entre as pernas. A partir daí, os encontros casuais viraram rotina. Na portaria, no elevador, na garagem. Mas o mais perigoso eram os olhares da janela. Sua cozinha ficava de frente para a varanda dele. E toda vez que você aparecia ali, de short curto, camiseta solta ou simplesmente de toalha, sentia que era observado. Você fingia não notar, mas passou a provocar. Um botão da camisa a menos. Uma passada lenta. Uma esticada no corpo só para ver se ele reparava. Ele reparava. E você começou a gostar disso mais do que deveria. Sabia que era errado. Ele era casado. Mas havia algo no olhar dele que dizia: eu também quero. E num fim de tarde abafado, o jogo mudou. Você apareceu na cozinha de calcinha e sutiã. Intencional. Lenta. Sabendo que ele estava olhando. E pela primeira vez, ele não desviou o olhar. Você nem teve tempo de pensar 2 vezes. O som da campainha cortou o silêncio do seu apartamento. Você congelou no meio da cozinha, ainda só de lingerie. A mesma que usou de propósito. Seus pés descalços encontraram o chão frio enquanto caminhava devagar até a porta. Olhou pelo olho mágico. Era ele. O vizinho casado, coração disparado, mãos tremendo e um calor subindo entre as coxas. Você não pensou em certo ou errado. Só girou a maçaneta. Posso entrar? Ele perguntou com a voz baixa, rouca, carregada de algo perigoso. Você apenas abriu mais a porta. Um gesto. Um convite silencioso. Ele entrou. O apartamento ficou pequeno. O corpo dele ocupava tudo. O ar, o espaço, seus pensamentos. Ele vestia uma camisa branca semiaberta que revelava parte do peito firme. A calça social marcava cada detalhe da cintura e o volume que crescia. Ele olhou você devagar, dos seus olhos até a curva dos seios, descendo pela barriga exposta, pelas pernas nuas. O silêncio era espesso, cortado apenas pela respiração de vocês dois. Você sabe que eu te vejo, né? Toda noite. Toda vez que você passa pela janela. Ele deu um passo à frente. Você faz de propósito. Mais um passo. Seu corpo recuou até encostar na parede. Você podia negar, fingir. Mas para quê? Estava ali, pronto, quente, verdadeiro. E agora? Você perguntou, quase sem voz. Ele se aproximou até seus lábios estarem a centímetros dos seus. Agora, você fecha a porta. E você fechou. Com a ponta dos dedos. Devagar. Trêmula. Molhada. O clique da fechadura ecoou na sala. E os olhos dele não saíram dos seus por 1 segundo sequer. Ali, no silêncio cortante entre o desejo e o impulso, vocês sabiam. Já era tarde demais para voltar atrás. Você não lembra quem tocou primeiro. Talvez tenha sido ele. Ou talvez seu corpo tenha ido sozinho.
Mas quando seus lábios finalmente se encostaram, foi como se o mundo inteiro silenciasse. Um beijo cheio de fome contida, nada suave, nada tímido. Ele te beijou como se quisesse te invadir pela boca. E você deixou. Quis mais. As mãos dele foram diretas. Uma segurou firme sua cintura, puxando seu corpo contra o dele. A outra subiu pelas suas costas, pelas alças do sutiã, até encontrar a nuca, onde agarrou com vontade, dominando seu pescoço no beijo. Você sentiu o volume dele pressionado contra seu ventre, pulsando. E um arrepio correu inteiro pela sua espinha. Sua pele parecia elétrica, sensível a cada toque, cada movimento. Ele te virou com força contra a parede. Você arfou. As costas colaram no concreto gelado, contrastando com o calor do corpo dele, que agora te prensava ali. A boca dele desceu do seu pescoço até o colo, lambendo, mordendo, sentindo. Ele murmurava coisas indecentes enquanto te explorava. Você se exibe para mim e ainda finge que é inocente? Queria que eu te comesse com os olhos? Agora eu quero mais que isso. As mãos dele foram para sua calcinha. Um dedo deslizou por cima do tecido molhado e ele gemeu baixo. Tão molhada assim, só de me ver na sua porta? Você gemeu em resposta, sentindo o dedo dele pressionar o centro do seu prazer. O tecido era fino demais. Um leve toque bastava para fazer seus quadris se moverem, implorando por mais. Ele te levantou com as duas mãos, sem esforço, te prendendo contra a parede. Você envolveu as pernas na cintura dele. Sentiu sua ereção encaixar exatamente onde você queria. A fricção entre vocês, o ritmo, o corpo suado contra o concreto frio. Tudo era proibido. Tudo era urgente. E você queria que aquilo nunca acabasse. Ele te olhava nos olhos, enquanto simulava o movimento com o quadril, ainda por cima da calcinha. A cada investida, você soltava um gemido abafado no ouvido dele. E ele sorria. Sabia que estava te deixando à beira. Mas não ia te dar tudo ainda. Ele queria ver você implorar primeiro. E você estava perigosamente perto de fazer isso. Ainda grudado em você, ele te desceu da parede devagar. Os pés tocaram o chão, mas seu corpo ainda tremia. Vira para mim, ele murmurou, com uma voz grave, sem espaço para hesitação. Você obedeceu. De costas, sentiu as mãos dele abrirem sua lingerie com calma cruel. O som do tecido deslizando por sua pele foi como um sussurro indecente no quarto. Você ficou ali, quase nua, vulnerável, quente. Ele se abaixou atrás de você, beijou a parte de trás das suas coxas, lentamente, até chegar à curva da sua cintura. Lambeu, mordeu. E você gemeu sem controle. Você tem ideia do que me faz sentir toda vez que passa naquela janela? A voz dele roçava sua pele como um arrepio. As mãos grandes deslizaram por trás, abrindo seus quadris. Um dedo, depois outro. Ele te tocou com precisão, espalhando seu prazer com movimentos circulares, lentos, quase torturantes. Você agarrou a parede em busca de apoio. Cada toque fazia seu corpo se arquear, implorando sem palavras. Ele ficou em pé novamente, encostando o peito nu nas suas costas. Você sentia o calor, a respiração ofegante, o controle dele escapando. A calça caiu no chão atrás de você. Sem dizer nada, ele te segurou pelos quadris e te conduziu até o sofá. Te posicionou de costas, arqueando seu corpo com uma firmeza excitante, mas respeitosa. A tensão era insuportável. Você sabia que estava prestes a ser invadida de um jeito que não esqueceria jamais. Mas ele ainda não te penetrou. Apenas roçava. Apenas provocava. Quase lá. Quase. Te mantendo num estado entre o céu e o inferno. Você me provoca há tanto tempo. Agora é minha vez. E então, ele entrou. Lento. Profundo. Te preenchendo por inteiro, enquanto os corpos se encaixavam como se fossem feitos um para o outro. Você mordeu o lábio para não gritar.
mas ele queria ouvir, e começou a se mover. O primeiro movimento foi lento, profundo, quase reverente, como se ele estivesse descobrindo cada centímetro seu por dentro. Mas depois, ele te quis por completo. As mãos dele seguraram firme seus quadris, puxando seu corpo contra o dele a cada investida. E você cedeu. Arqueou as costas, abriu mais as pernas, deixou, quis. A cada estocada, sentia o estofado do sofá ranger sob vocês. Mas nada fazia mais barulho do que sua respiração entrecortada, seus gemidos abafados e a pele quente batendo contra a dele. Ele te puxava para trás com uma fome quase animalesca, mas havia precisão no ritmo. Era como se ele te estudasse, como se conhecesse seu corpo melhor do que você mesma. Ele sussurrava no seu ouvido entre uma estocada e outra. Olha o estado que você tá. Tudo isso só de saber que era observado? Molhadinha, implorando, gemendo para mim. E era verdade. Você já não sabia se gemia por prazer, por alívio, ou pelo delírio de finalmente estar ali, sendo tomada por aquele homem proibido. Ele te virou de frente. Você viu os olhos dele. Fome e fogo. Segurou suas coxas e te ergueu no colo com força. Você se agarrou nos ombros dele. E quando ele te baixou sobre o membro rígido, o mundo virou puro calor. Você cavalgava no colo dele, sentindo o encaixe profundo, o atrito perfeito, o prazer se acumulando de dentro para fora. O suor escorria entre os dois corpos, os gemidos se misturavam, os olhos permaneciam grudados. Você cravava as unhas nas costas dele a cada subida, a cada descida, até que não aguentou mais. Seu corpo tremia. Os músculos se contraíam. O prazer vinha como uma onda, quente e arrebatadora. Ele percebeu. Acelerou o ritmo, segurando você com força. Você gritou o nome dele, sem pensar, sem filtro. Veio com tudo. Explodiu inteira. O corpo latejava, os olhos se fecharam, e o mundo desapareceu por alguns segundos. Ele continuou se movendo, forte, ritmado, até que os músculos dele também se contraíram. Ele enterrou o rosto no seu pescoço e gemeu, baixo, rouco, urgente. E então, estremeceu dentro de você. Os dois ficaram ali, corpos entrelaçados, respiração pesada, corações acelerados. Você ainda pulsava por dentro, nenhuma palavra, só silêncio. E a certeza de que nada jamais voltaria a ser como antes. Você ainda estava sobre ele, os corpos colados, pele contra pele, suor se misturando. Respiravam como se tivessem corrido uma maratona. Mas ninguém dizia uma palavra. Ele deslizou os dedos devagar pelas suas costas, como se quisesse guardar cada curva na memória. E você ainda sentia o corpo vibrando de dentro para fora, como se o prazer ainda vivesse ali, entre suas pernas, no seu peito, no seu pescoço marcado. Mas então veio o olhar. Ele te encarou, sério, intenso, como se por um segundo tudo deixasse de ser só desejo. Eu devia ir embora, ele disse baixinho, quase como se não quisesse acreditar nas próprias palavras. Você não respondeu. Apenas mordeu os lábios, segurando uma avalanche de pensamentos. Sim, ele era casado. Sim, você sabia. Mas naquele momento, ele não era o homem da aliança. Era o homem que te viu, que te desejou, que te escolheu. E que agora, depois de te devorar com os olhos por semanas, finalmente tinha sentido o gosto do proibido. Ele se levantou, vestindo a calça devagar, o peito ainda nu, marcado pelas suas unhas. Você continuou ali, nua no sofá, sentindo o corpo latejar. E algo mais. Algo que não era só físico. Algo que doía. Antes de sair, ele parou na porta. Isso não devia ter acontecido. Ele disse. Mas seus olhos diziam o contrário. Os olhos diziam: e se eu quiser de novo? Naquela noite, você não dormiu. Revivia cada toque, cada gemido, cada olhar preso nos seus. O sofá ainda tinha o cheiro dele.
Você ainda tinha ele dentro de você, mesmo vazia. Mas no dia seguinte, algo mudou. Por volta das 10 da manhã, alguém bateu na sua porta. Você congelou. Quando abriu, era ela, a esposa dele. Linda, elegante, um pouco mais velha, com um sorriso suave demais para uma mulher que talvez soubesse de tudo. Oi, desculpa invadir, sou do 401. Esqueci meu carregador em casa e meu marido disse que você talvez tenha um sobrando. Você engoliu em seco. Ela sabia, ou fingia não saber. Os olhos dela te analisavam com precisão, como quem sente o cheiro de pecado no ar. Você não respondeu, apenas buscou o carregador e entregou nas mãos dela. Obrigada, ela disse. Aliás, meu marido me falou que você é uma vizinha muito simpática. Bonita também. O silêncio se estendeu por um segundo a mais do que devia. E então, ela piscou. Tenha um ótimo dia, tá? E foi embora. Como se nada tivesse acontecido. Mas quando a porta se fechou, você soube. Aquele jogo de olhares pela janela talvez não tivesse começado com ele. Talvez ela tivesse visto você primeiro. E talvez eles quisessem mais. Naquela noite, eu descobri que janelas não servem só para ver. Servem para ser vista.